Olá, meus amigos, minhas amigas, meus votos de muita paz. Este é o estudo do Evangelho da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Estamos estudando o Evangelho segundo São João. Hoje iniciaremos o estudo do capítulo 7, analisando versículos de 1 a 9. No texto bíblico está escrito o seguinte: Depois disso, Jesus andava pela Galileia, porque não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Estava próxima a festa dos judeus, a das cabanas. Disseram-lhe então seus irmãos: Parte daqui e vai para a Judéia, para que também teus discípulos vejam as obras que fazes. Pois ninguém faz nada em segredo, e procura ele mesmo estar em público. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem os seus irmãos acreditavam nele. Disse-lhes então Jesus: Minha época ainda não está presente, mas vossa época está sempre presente. O mundo não pode odiar-vos, mas a mim odeia, porque eu testifico a respeito dele que suas obras são más. Subi vós a esta festa. Eu não subo a esta festa, porque meu tempo ainda não está completado. Tendo-lhes dito isso, ficou na Galileia. Então, no estudo passado, nós vimos que Jesus tentava explicar na sinagoga de Cafarnaum a respeito da sua tarefa, do seu trabalho, do que ele viera fazer aqui, e as pessoas tinham dificuldade de compreender. Neste episódio, consta que depois daqueles fatos, ele não queria ir à Judéia, porque já tinha percebido o quanto as pessoas tinham dificuldade e o rejeitavam e o perseguiam. E ele está nesse trecho que nós estamos estudando hoje, explicando aos seus familiares a respeito dele e da sua missão, dizendo que ainda não estava no tempo de realmente acontecerem todas as coisas que precisariam acontecer. Se ele acionasse ainda mais o ódio das pessoas, precipitaria acontecimentos que ainda não deveriam dar-se, né? Então, por isso, ele estava rejeitando a possibilidade de ir àquela festa. Parece que os irmãos aconselhavam-no a ir à festa, insistiam para ele mostrar seus dons, e de alguma maneira eles queriam prevalecer desse fato, de alguma forma aparecer diante do público por conta dos dons que Jesus apresentava. Jesus esclarece que não era momento, né? Jesus não intencionava ir à festa em Jerusalém, juntamente com a comitiva dos galileus, pois ele não iria passar desapercebido. Ele poderia acirrar ainda mais o ódio dos judeus contra ele. Essa festa, que eles chamam das cabanas, é também chamada festa de tabernáculos. Era uma festa muito importante para o povo judeu, em que eles lembravam o tempo da migração do povo pelo deserto, em que eles viviam em tendas. Então, nessa festa, eles armavam tendas, ficavam uma semana habitando tendas, para lembrar a precariedade daquele tempo do deserto. Então, é também uma festa que celebra a encarnação, porque, como nós vimos no próprio Evangelho de João, no capítulo 1, ele diz que o Verbo fez-se carne e tabernaculou entre nós. Tabernacular, montar uma tenda, mostrando que a vida do encarnado ela é um acampamento, é transitória. Você acampa por um tempo aqui no mundo e depois retorna ao mundo espiritual. Jesus, então, nesse episódio, ele mostra que ele não estava submisso aos processos materiais como seus irmãos.
Para ele, seria motivo de orgulho e vaidade que Jesus se destacasse na festa. Mas Jesus sabia que não poderia, naquele momento, acirrar, assim, os ódios, e isso poderia complicar e precipitar acontecimentos. E esse episódio acontece logo no primeiro ano da sua pregação. Então, ainda teria mais 2 anos para consolidar o seu trabalho de difusão da Boa Nova e de capacitação dos seus discípulos que iriam dar continuidade ao trabalho. A respeito desse ponto que Jesus diz, ainda não é chegado o meu tempo, mas vosso tempo está pronto, existe um comentário de Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 73, chamada Oportunidade. Emmanuel explica o seguinte: o mau trabalhador está sempre queixoso. Quando não atribui sua falta aos instrumentos em mão, lamenta a chuva, não tolera o calor, amaldiçoa a geada e o vento. Esse é um cego de aproveitamento difícil, porquanto somente enxerga o lado arestoso das situações. O bom trabalhador, no entanto, compreende, antes de tudo, o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Valoriza todos os elementos colocados em seu caminho, como respeito às possibilidades alheias. Não depende das estações. Planta com o mesmo entusiasmo as frutas do frio e do calor. É amigo da natureza, aproveita-lhe as lições, tem bom ânimo, encontra na aspereza da semeadura e no júbilo da colheita igual contentamento. Nesse sentido, a lição do mestre reveste-se de maravilhosa significação. No torvelinho das incompreensões do mundo, não devemos aguardar o reino do Cristo como realização imediata, mas a oportunidade dos homens é permanente para a colaboração perfeita no Evangelho, a fim de edificá-lo. Os cegos de espírito continuarão queixosos. No entanto, os que acordaram para Jesus sabem que sua época de trabalho redentor está pronta. Não passou nem está por vir. É o dia de hoje. É o ensejo bendito de servir em nome do Senhor, aqui e agora. Então, meus irmãos, minhas irmãs, uma alegria estarmos juntos estudando essas palavras tão orientadoras. Voltaremos a nos encontrar numa próxima oportunidade, se Deus quiser. Até lá.